Compromisso com a excelência na segurança operacional e com o meio ambiente. Essa também é a nossa energia. Há 70 anos, nosso desafio é suprir demanda e ampliar o acesso, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico e fornecendo a energia que a sociedade precisa. A Petrobras é uma empresa mundialmente reconhecida por sua qualidade técnica. Exemplo dessa capacidade, a exploração e produção de óleo e gás em Urucu, na Amazônia. Já é hoje uma história de 35 anos de sucesso, com sustentabilidade e respeito a todas as normas de preservação ambiental. Um exemplo mundial de como compatibilizar a produção de petróleo com a preservação do meio ambiente. E que vem desde antes de produzir a primeira gota no local, com a definição das diretrizes de atuação sustentável na região, em parceria com instituições e pesquisadores. Desde então, a produção segue um robusto plano de sustentabilidade, com ações voltadas para a gestão hídrica, resíduos e emissões, além de foco na biodiversidade. São mais de 1.500 espécies de fauna e flora catalogadas e utilizadas na recomposição da cobertura vegetal, o que tornou o campo de Urucu uma referência internacional. Reconhecimento que se estende a também as demais atividades da Petrobras. Nosso compromisso com a excelência na segurança operacional e com o meio ambiente também está no mar. A Petrobras é líder mundial em águas profundas e ultraprofundas, tendo perfurado mais de 3.000 poços, perfurados sem acidente ou danos ao meio ambiente. Tudo feito com a mesma excelência técnica e zelo ambiental que transformaram as bacias de Campos e de Santos em polos de produção offshore mundialmente reconhecidos. Uma atuação reconhecida pelo compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa, além de mais de uma década de ações de descarbonização com uma consistente trajetória rumo a uma economia de baixo carbono. Em 15 anos, reduzimos em 50% a intensidade de emissões de gases de efeito estufa nas atividades de exploração e produção da Petrobras. E os campos do pré-sal têm hoje emissões bem menores do que a média global. Nas nossas operações, contamos ainda com a maior rede de proteção ao meio ambiente da América Latina, os nossos Centros de Defesa Ambiental. Essa estrutura é complementar às de todas as bases e unidades da Petrobras, garantindo proteção e cuidado com o meio ambiente em casos de necessidade. São 12 centros de defesa ambiental em todo o território brasileiro, além de estruturas de resposta globais e recursos de proteção e limpeza de costa espalhados por todo o país. Excelência técnica e cuidado ambiental são parte fundamental da nossa energia. Eu vou convidar a presidente interina da Pré-Sal Petróleo S.A., Thabita Loureiro, para se juntar aqui a gente, diretor-geral da ANP, Rodolfo Saldoia, e ao João Correia, que é Country Manager da TGS no Brasil. Várias perguntas já sobre margem equatorial, diretor Saldoia. Eu queria conversar com o senhor. Esse tema da recomposição de reservas é um tema que o senhor tem falado bastante. E a Offshore Week desse ano, de 2024, ela tem esse... Tudo certo, acontece. A Offshore Week de 2024, que é patrocinada pela Petrobras e pelo governo federal, ela tem esse tema específico da recomposição de reservas. É uma preocupação que a gente enxergou dentro da indústria e a gente tentou trazer esse debate para o evento, para a gente poder discutir e levar para a sociedade o conhecimento sobre a real situação que o país vive hoje e o que a gente pode viver nos próximos anos se a gente não fizer essa recomposição de reserva. O senhor tem falado muito sobre o tema nos eventos, a gente acompanha lá na Eixo,
e eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho a visão da ANP para a urgência desse tema e como que a gente, uma das coisas que eu acho que a gente pode discutir é como a gente consegue levar esse tema e essa urgência para a sociedade brasileira, que eu acho que essa que é a grande dificuldade, talvez, que a gente tenha nessa questão, não, João? A sociedade entender do que efetivamente está se discutindo sobre reservas de petróleo e gás. Obrigado, Felipe, mais uma vez, por essa oportunidade. Sempre um prazer estar aqui com a... É um prazer para a gente receber o senhor sempre. Esse prazer é meu. Eu queria cumprimentar aqui o Daniel pela apresentação, foi muito elucidativa, extremamente eloquente em relação às preocupações que nós temos com relação a isso, né? Primeiro, como você mencionou, existe uma dificuldade grande de transmitir ao cidadão comum que não está habituado a lidar com questões relativas à energia, da complexidade que está por trás da chamada transição energética. Essas palavras não são minhas, são do Daniel Yergin, um dos maiores especialistas em energia do mundo. Não é simplesmente vamos para os renováveis e a vida que segue. É muito mais complexo do que isso e implica riscos que a maioria das pessoas não enxerga. Então, nesse sentido, foi muito importante vários dados que o Daniel pôde trazer aqui para nós. Nós hoje estamos em vias de tomar decisões. Nós temos a meta de net zero por ano de 2050 e as decisões que o Brasil, os países como um todo, vão tomar relativas às suas estratégias para lidar com a transição energética estão sendo tomadas agora. O momento que nós estamos vivendo é extremamente importante para determinar qual o grau de sucesso que um país vai ter ao realizar a sua trajetória de transição energética. Eu fiquei com uma frase que o Daniel falou aqui, eu achei muito importante, quando ele falou assim, apostar numa transição energética nesses termos, de não sermos capazes de prover sequer aquelas necessidades que já se mostram necessárias para alcançar o net zero, e ele demonstrou isso aí, é um risco muito grande. É um risco de nós, em vez de fazermos uma estratégia de transição energética, desenvolvamos uma estratégia que nos leve à pobreza energética. Pobreza energética, o primeiro sintoma é a alta dos preços da energia. Esse é o primeiro sintoma. Já temos países aqui próximos vivendo situação como essa. Eu tive a oportunidade de estar recentemente em que eu vi que começou a restringir a exploração e portanto, a sua indústria de produção de petróleo, e eu vi protestos populares na rua, tenho foto no celular aqui, cartazes com populares dizendo, o que eu faço agora? Pago a conta de luz ou compro comida? Esse é um dos sintomas que pode acontecer se a transição energética for não observar uma palavra que está no relatório da COP28. Orderly. Ela tem que acontecer de forma organizada. Ela não pode desorganizar o sistema de energia, que é muito mais complexo, repito, do que as pessoas que não são ligadas ao setor de energia de alguma forma estão acostumadas a imaginar. É muito complexo e não se pode desorganizar isso, o preço a pagar será muito alto. Portanto, foi muito importante. E essas decisões que o Brasil está tomando nesse momento vão impactar profundamente a nossa trajetória na transição energética. Nós temos diversas virtudes do ponto de vista da contribuição que o Brasil pode dar para o mundo como um player dessa transição energética. Nós já temos uma matriz energética extremamente louvável do ponto de vista ambiental, extremamente amigável, para uma média de 15% de energia renovável no mundo. Nós temos quase 50% aqui, a elétrica chegando a 90%. Portanto, nós nos credenciamos, temos um petróleo produzido a um grau de emissão, especialmente no pré-sal, abaixo da média mundial. Quer dizer, se o Brasil parar de produzir petróleo hoje, a pegada de carbono da produção de petróleo do mundo sobe, se nós parássemos de produzi-lo. Além do fato de que nós teríamos que importar um petróleo com uma pegada de carbono maior do que a que nós produzimos, sem falar na quantidade de riqueza, desenvolvimento, bem-estar social, emprego, renda, tudo isso que é advindo da indústria, para deixar isso em segundo plano, para alertar apenas para os fatores absolutamente essenciais desse momento que nós estamos vivendo. Então, é muito importante que nós o Brasil tem que deixar claro qual é o caminho que ele quer percorrer nesse sentido. E a hora de tomar essa decisão é agora. E essa decisão vai ser cobrada no futuro, ou elogiada no futuro,
daqueles que tomaram essa decisão no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos atravessando hoje. Então, é muito importante essa compreensão, viu, Felipe, de por que nós queremos recompor, precisamos recompor reserva. Não é meramente uma questão da riqueza que ela traz, não estou querendo subestimar isso, o bem-estar social, geração de emprego, renda, recolhimentos governamentais, mas é a trajetória pela qual o Brasil pode, primeiro, contribuir para a transição energética global como um todo, e, segundo, se beneficiar a sua própria população, não apenas trazendo esses benefícios, mas contribuindo para uma qualidade melhor do petróleo que é produzido no mundo. Legal, obrigado, diretor Saboia. Tabita, queria agradecer você também pela gentileza de estar mais uma vez com a gente e queria entender como é que é o olhar de vocês para isso. A Tabita tem hoje a responsabilidade de cuidar da parcela do óleo da União, ela gerencia o petróleo de todos nós, né? Então, eu queria entender como vocês hoje na PPCA olham para esse momento de recomposição de reservas e um momento de crescimento de produção. Vocês passam por esse momento também, a realidade de crescimento de produção nos próximos anos. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Depois que o Daniel colocou os números, fica até difícil a gente colocar novos números, né? Mas eu vou tentar contar essa história de forma matemática, né? Com a matemática, usando a matemática. Então, vamos lá. Hoje o Brasil está produzindo 3,47 milhões de barris por dia, tá? 81% pré-sal, né? A sociedade brasileira já tem 89 mil barris por dia. Vamos chegar a mais do que 500 mil barris por dia aí. Mas hoje 89 mil. Mas voltando lá, 3,47 milhões de barris por dia significam 1,2 bi, um pouco mais de 1,2 bi por ano, tá? Se a gente pegar as reservas hoje do Brasil, reservas provadas, elas estão na ordem de 15,9 bi de barris, tá? 15,9 divide aí por 1,2, dá que a gente tem em R sobre P, reserva sobre produção. Se a gente manter a produção aí, quantos anos a gente tem ainda mais se a gente continuar mantendo só os 3,47 que a gente está produzindo hoje, né? Estou falando que a gente vai aumentar, vai chegar aos valores aí que ele colocou, 5,5, né? Olha, gente, eu tenho minhas dúvidas se a gente chega ainda nos 5, viu? Eu ainda tenho algumas dúvidas, eu não vou nem falar sobre isso. Mas vamos dizer que a gente mantivesse, a gente só tem polêmica, hein? 12 alguma coisa anos. Então, a gente tem 12 anos de produção. 12 anos, conta aí, 2023 mais 12. A gente acabaria, se a gente mantivesse a nossa produção, a gente acabaria as nossas reservas em 2035. Essa é o overview da situação. Aí vamos colocar aqui, mas a gente tem reservas provadas, prováveis, possíveis, né? Então, a gente tem as reservas 3P. Ótimo, as reservas 3P hoje do Brasil estão na ordem de 27 bi. 27 bi, gente, a gente tem que fazer um dever de casa enorme para tornar isso viável e colocar isso em produção. Mas isso daí é mais 21 anos de produção. Se você fazer a mesma continha que eu fiz, né? Então, bota aí lá, 2023 mais 21, a gente está ali terminando tudo quanto é petróleo em 2045, tá? Então, esse é o retrato hoje que a gente tem das reservas aqui no Brasil. A gente nunca teve tantas reservas, tá? O maior valor que a gente teve na história são esses valores que eu estou mostrando aqui. E por que a gente teve o maior valor, é o valor de 2023? Porque a gente teve aquelas ondas de perfurações, primeira onda, segunda onda, terceira onda, e na terceira onda a gente teve, né, a felicidade de achar o pré-sal, com volumes gigantescos, né, que nos trouxeram a esse patamar. Só que se a gente olha o histórico de perfuração de poços, que o Daniel já colocou aqui, em 2011 a gente perfurava 150 poços exploratórios no ano. Em 2023, nós perfuramos 22 poços exploratórios. Desses 22 poços exploratórios, 6 offshore. 6 offshore. Você sabe quantos a gente perfurou até agora em 2024? Tudo. 6. A gente está, assim, né, declinando. E a gente não está declinando de agora, não. Porque já tem
9 anos que a gente perfura menos de 8 poços ou menos offshore. Ou seja, essa conta, gente, vai chegar. Então, assim, quando você vê ali esse crescimento da produção, nós vamos crescer a produção? Nós vamos. Até 2030, 2029, aí, 2030, nós vamos. Se você pegar o PAP, e eu estou super ansiosa para ver o PAP desse ano, mas se você pegar o PAP que é de 2024 a 2028, você já olha a previsão de produção das empresas, chegando em 27, 28, fazer 4,6 e flat. Você já vê um 4,6 como média anual. Não significa que a gente não possa atingir o 5 eventualmente, mas você vê um flat ali. Quer dizer, a gente já está em 27, 28 fazendo um flat, né? A gente vai declinar. E só tem isso. E a gente vai declinar, né? A gente sabe que o Brasil declina aí, sei lá, 10%, né? Os campos do petróleo declinam uma taxa de 10%. Significa lá que em meados de 2030, né? Nós vamos estar, sem dúvida, aí importando petróleo, tá? Então, a urgência da reposição de reservas é essa. Agora, a conta, ela vai chegar depois de 2030 para o Brasil. Mas a conta da reposição de reservas vai começar a chegar agora. Esses 9 anos que a gente ficou sem perfurar poço, ela vai vir mais rápido em reposição de reservas do que produção. A produção vai demorar ainda a gente a sentir, mas a conta da reposição de reservas vai chegar. Agora, em 2023, a gente conseguiu repor o que a gente produziu. Tá? A gente fez o Reserves Replacement da ordem de 183%. O que isso significa? Que eu repus o que eu produzi mais 83%. Né? Então, gente, repor 1,2 bi por ano não é fácil, não. Não é fácil, né? Descobertas de 1,2 bi, né, comerciais, repostas, não é fácil. E essa conta dos 9 anos, perfurando pouco, ela vai chegar, porque a gente chegou já no nosso patamar, entendeu? O que tem agora de grandes descobertas? A gente vai começar a não repor mais. A gente vai começar... E essa conta da reposição de reserva vai chegar antes do que a queda da produção. A gente ainda vai subir a produção, entendeu? Mas a conta da reposição de reserva vai chegar antes, porque a gente já vê os insucessos, né? O que a gente tem de declaração de comercialidade agora, de coisas... Vai ter pouca coisa, entendeu? Eu até tenho alguma coisa lá dos contratos de partilha, mas ainda vai ter ainda fase exploratória e tal. A gente tem ainda 400 e tantos blocos exploratórios? Tem. 100 e tanto? Tem. Mas a gente está vendo que o potencial está se esgotando. E aí, como é que a gente repõe reserva, gente? Por duas formas. A gente abre novas fronteiras e a gente aumenta o fator de recuperação. É assim que você faz. Então... Se a gente não continuar trabalhando em aumento de fator de recuperação, e eu tenho certeza que a gente hoje ainda está qual é o nosso desafio? É colocar o First Oil. A gente está ali no First Oil, porque a gente ainda tem aí 17 novas plataformas aí para colocar em produção. Então, o desafio hoje do pré-sal ainda é colocar essas plataformas em produção o mais rápido possível. Mas depois vai vir aí o aumento do fator de recuperação. A gente vai precisar batalhar pelo aumento do fator de recuperação. Ele falou 27%, eu fiquei super feliz com esses números. Porque as reservas hoje mostram que no 3P é 22, 23 no máximo. Entendeu? Eu estou feliz com os 27%. Se a gente chegar aos 27%, nós também. Quiçá os 7% a mais, os 34%. E a história da Noruega, gente, é linda. Porque eles fizeram isso... tanto em Infrastructure-Led Exploration, mas aumentando o fator de recuperação. Eles ficam ali, ó. Sabe quantos poços eles perfuraram em 2023? 32. Eles perfuraram 32 poços em 2023. E com, obviamente, um potencial muito menor. Esse dever de casa a gente precisa aprender a fazer com os noruegueses, que é aumentar o fator de recuperação. Mas isso não invalida as novas fronteiras. Porque se você não tiver novas fronteiras, você não tem boom. Você não tem um outro pré-sal. Então, você vai ficar ali, no máximo, conseguindo fazer uma lição aí com a Noruega, né, que eles fazem isso muito melhor do que a gente, né, de conseguir ficar ali mantendo, né, o declínio ali, né? Você consegue controlar ali o declínio. E foi lindo que ele mostrou o gráfico. Você viu como é que eles conseguem controlar? Os majors saem, os independentes entram. Você viu? Então, tem toda uma jogada ali também que você tem que atrair, continuar atraindo empresas, porque senão você também não consegue manter o fator de recuperação, né? Mas as novas fronteiras, se não tiver nova fronteira, eu digo que o Brasil vai declinar a produção.
Porque o jump de continuar aumentando a produção e arrecadando para a sociedade brasileira, e a gente sabe o impacto dos centenas de bilhões de reais que isso traz só com novas fronteiras. E é por isso que é importante a gente abrir as novas fronteiras, abrir a margem equatorial, né, continuar perfurando o posto exploratório e continuar, assim, tirando leite ali, né, do pré-sal, né, do pós-sal, né? A gente tem que continuar fazendo todos os deveres de casa para a gente conseguir fazer o reserve replacement. Falei demais, né? Nada, mas é isso, foi obrigada. ótimo. Obrigado. Minha assessora, olha só que beleza. João, eu queria passar para você, você que está na iniciativa privada e trabalhando, tentando trazer investimentos para o Brasil. A Thabita levantou uma questão que eu acho que é fundamental dentro dessa discussão, como a gente continua garantindo a atração de investimentos e como que a gente faz com que o mercado continue interessado e olhando para o Brasil, até mesmo para fazer esse movimento de saída dos majors e entrada dos independentes. Como é que você vê o cenário que a gente está hoje? O que a gente pode fazer para destravar isso tudo? Felipe, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui sentado com pessoas com uma visão do quilate do diretor Saboia e da Thabita, que têm um conhecimento profundo e estão dentro dessas engrenagens, estão na linha de frente, né, dentro do Estado brasileiro, tentando conquistar isso. Eu estou na outra ponta, né? Eu sou a minha empresa é uma empresa que se um empreendimento, se algum investidor quer entrar no Brasil, o ticket de entrada é o dado sísmico, né? Quem quiser investir em petróleo, o dado sísmico. E a gente tem essa temperatura bastante bem medida. É um desafio muito grande, sabe, Felipe, porque eu olho assim, eu fiz um estudo recente, a gente estava fazendo essa análise, eu fiz um estudo recente dos bônus de assinatura que aconteceram ao longo e nós nem celebramos, né? Esse ano, nós estamos completando 25 anos de rodadas. Ano passado foi os 25 anos de ANP, mas ninguém soltou uma espoletinha para celebrar os 25 anos de rodadas da ANP, que foram sucesso. Foram essas rodadas, foi esse investimento. Eu trabalhava na época na Petrobras, quando o monopólio foi flexibilizado. Eu, como funcionário da Petrobras, via aquilo como um risco para o país. Ou seja, eu era uma das pessoas que estavam na resistência. Eu vi muitos colegas dentro da Petrobras, inclusive eu, reconhecer que esse modelo é um modelo de sucesso, inspirado no modelo norueguês, em que a gente abre investimentos e a Petrobras passa a ter até mais capacidade de investir e focar mais nos alvos, nos grandes alvos, e foi o resultado disso a descoberta do pré-sal. Mas nós passamos por 3 grandes crises, e eu acho que nós estamos entrando na 4ª. A primeira grande crise de credibilidade do Brasil foi em 2006, com a 8ª rodada. Né? Quando a 8ª rodada foi cancelada, ela foi aquela rodada que parou pelo meio. Isso foi uma coisa muito estranha, porque a gente vinha numa sequência de 7 rodadas de sucesso, os bônus de assinatura crescendo, nós tínhamos o preço do petróleo subindo e os bônus de assinatura demonstrando que o interesse internacional no Brasil e da própria Petrobras vinha no crescente. Aí nós tivemos essa ruptura. Em 2009, a gente retorna na 9ª rodada, que aí retomou esses investimentos, mas em 2008 nós tivemos a segunda grande quebra de confiança, que foi quando os blocos, por conta do sucesso da descoberta do pré-sal, os blocos dentro do polígono, que ainda não havia sido criado, mas estava-se naquele vácuo de regulatório, aqueles blocos foram removidos às vésperas da rodada. Então as empresas já haviam comprado dados, já haviam investido um ano de estudos naquilo, de uma hora para outra retirou-se. E não há coisa pior para um investidor desse porte de investimento, é a insegurança regulatória, o risco em cima do risco geológico que já existe. Então, aí nós tivemos a segunda crise. A terceira crise veio com a Lava Jato. Em 2013, a maneira como aquilo foi conduzido praticamente destrói a indústria nacional, retirou empregos, obrigou Mas o que aconteceu nessa época, Felipe? Por mais estranho que pareça, foi a época que a sísmica mais operou no país. Nesse período, haviam 14 licenças operantes de aquisição de dados. Então, nos 5 anos que ficamos sem rodadas, não houve uma paralisação daquilo que alimenta o sistema, que é a coleta de dados sísmicos. E quando voltamos à 11ª rodada, 5 anos depois, houve um boom. Os bônus de assinatura recuperaram, foi quando foram rematados os blocos na plataforma, na margem equatorial. Então, nosso crescente foi e sempre alocado também à indústria do petróleo, ao preço do petróleo.
mesmo com o preço do petróleo caindo, nós continuamos com os bônus de assinatura crescendo, mas, de repente, a coincidência começa a ter menos perfuração. As empresas começam a perceber que elas adquirem o bloco, vencemos aquele estigma de que uma rodada podia ser cancelada, podia acontecer alguma coisa de extraordinário na rodada, uma vez adquirido o bloco, eu vou furar. E não, aí as perfurações começaram a ser mais dificultadas, a gente tem essa questão do ambiental, e agora nós estamos chegando a um ponto que se culmina uma má informação sobre transição energética, onde parte da sociedade pensa que isso é uma chave, é uma coisa simplista, como o diretor Saboia falou, não é complexo pra caramba. A gente precisa encontrar os mecanismos que já estiveram na lei. A regulação, quando ela foi lançada, nós tínhamos uma cláusula, a cláusula 50 da lei do petróleo, destinava 10% das participações especiais para o Fundo de Transição Energética, para o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, que constituía lá, dentro do seu ordenamento, reflorestamento, investimento em preservação de energia, porque também não adianta a gente ficar produzindo energia se a gente também não atacar uma ponta que é a conservação energética, o melhor uso da energia. Não podemos ser perdulários com isso. Então, Felipe, eu acho hoje desafiador convencer um investidor de que nós estamos num ambiente regulatório estável e que tem reservas. Porque as empresas não querem mais ter reservas em 2050, como o Daniel bem mostrou ali. 2050, hoje o mundo trabalha com a hipótese, com a expectativa que em 2050 não faz sentido você ter uma reserva, porque isso aqui pode ser um peso morto que você vai carregar. Você vai pagar muito, como disse Tabita, para você conseguir fazer essa recuperação de energia, você chegar a esse nível de patamar de reposição, é um investimento enorme. Eu vou investir nisso até que ponto? Né? Então, eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Eu acho que a decisão do Brasil não seguir com a sua exploração de petróleo foi tomada quando a Tabita mostrou ali, no que o gráfico do Daniel coloca. 2014 cai o número de perfurações, nós desistimos de novos poços, nós desistimos de buscar por novas fronteiras, e agora nós temos que administrar essa crise. Agora, essa conta, o diretor Saboia deve saber que devemos ter uma idade parecida. A gente, como mais velho, que vivemos uma época que o Brasil era totalmente dependente de recursos energéticos de fora, essa conta é muito amarga. É muito amarga, principalmente para a sociedade, para as populações mais carentes, porque elas é que pagam o maior preço. Nós vamos viver, o gráfico que o Daniel mostra ali é mais assustador. Eu fiquei ainda mais assustado, tá, Daniel, quando eu vi aquilo ali, porque é global isso. Então, as reservas mundiais caindo, o consumo abrindo aquela boca de jacaré que você mostrou ali, que você vai ter um déficit de oferta, isso traduz em maior preço. Em maior preço em um momento que nós não vamos ter reservas e que não vai ser possível para qualquer governo que esteja aí administrar esse preço. Então, a conta vai cair sobre a sociedade. A conta vai sair e pela população de mais baixa renda, que não vai ter acesso à cultura. E nós vamos estar numa situação que nós também já vimos nos décadas 80, 90, nessa boia, quando a gente torcia para o Brasil não crescer, porque aí senão ia ter apagão. Não tinha reposição de energia, então eu falava, ainda bem que o Brasil não cresceu tanto esse ano. A gente vai torcer para não crescer, gente? Então, o desafio é esse grande, e a minha dificuldade de vender o Brasil como uma oportunidade cada vez fica maior. Obrigado, João. Diretor Saboia, tem uma questão que foi levantada aqui no YouTube também. Ninguém hoje discute a necessidade de transição. Isso né? E também ninguém discute o impacto dos combustíveis fósseis na questão do clima. Isso está pacificado, é científico, e na Eixo não temos negacionistas. A gente sabe efetivamente o impacto que isso tem. A discussão é meramente econômica, é social. Como é que o senhor vê essa discussão hoje? Como é que a gente hoje consegue conscientizar que não é simplesmente vamos deixa as reservas caírem e a gente substitui por outra coisa? Porque uma das questões levantadas tudo bem, vai cair mesmo, é isso, e a gente bota renovável. Não é tão simples assim, né? Não, absolutamente não é. O que acontece? Você vai, a palavra é transição, né? Então não vai ser como interruptor. Você quando pensa numa
numa transição, você vai substituir um combustível fóssil por renováveis, né? Primeiro que você não, o que existe hoje em grande escala em termos de renováveis é basicamente eólica, solar, nuclear ainda não é renovável, mas é zero emissão, então atende ao propósito. Mas você não tem fontes de energia capazes de suprir a indústria, por exemplo, metalurgia e outras, cimento, que são intensivas em energia. Você não tem como fazer isso a partir de eólica e solar. Você vai precisar de outras fontes de energia firmes, chamadas fontes firmes, que vão ter que ser atendidas por tecnologias que são muito promissoras, como hidrogênio, por exemplo, de baixo carbono, obviamente, então não faz sentido. São muito caras e dependem de muito aprimoramento tecnológico para estarem disponíveis na escala que ela vai ser necessária. Então, essa compreensão dessa complexidade é que mostra que nós não podemos, como disse o Daniel, mais uma vez, contar com a transição energética para substituir o combustível que ainda hoje não tem para atender o que nós temos, o que nós precisamos de fósseis. Né? Cada país vai fazer isso de uma forma, mas isso tem que ser feito de modo a que a oferta de renováveis é que elimine a demanda por fósseis. E não vamos diminuir os fósseis que vai ser substituído por renováveis. Isso é pensamento mágico. Isso é uma visão lúdica da transição energética. A transição energética tem que oferecer renováveis a custos competitivos para poder, dessa forma, eliminar a demanda por fósseis e não esperar que o contrário possa resolver essa questão. Então, trazer a compreensão desse fato para a sociedade, para o cidadão comum, que normalmente liga o Jornal da Noite para se informar do que está acontecendo no mundo e não tem essas informações, não chega aí, é natural que não chegam, porque não é para todo mundo ser capaz de compreender questões como essas dessa forma. Então, é importante isso, a preocupação em eliminar a oferta de combustíveis fósseis pode levar a um desequilíbrio grave da nossa matriz energética, da disponibilidade e do custo, em última análise, da energia como um todo. E por isso é importante o estímulo às renováveis. Volto torno a repetir suas palavras também, ninguém está questionando nada com relação à causa da mudança climática, é absolutamente correto, mas ela não pode implicar na destruição, na desorganização do sistema de energia para a qual todos nós precisamos. Sem falar no fato de que o petróleo não é exclusivamente energia. Ele tem a indústria química toda, 90% dos insumos da indústria química vem do petróleo. Pasta de dente tem petróleo, shampoo tem petróleo, roupa que não for 100% algodão ou lã tem petróleo. Tudo isso depende do petróleo. Quer dizer, a demanda por petróleo vai persistir em um grau diferente, obviamente, mas ela vai continuar depois mesmo da transição energética. É um insumo para diversos aspectos da nossa vida que nós não estamos acostumados a associar ao petróleo. Ele está presente muito mais nas nossas vidas do que a gente imagina. Então, tudo isso tem que estar presente, tem que ser levado ao público. E outro aspecto tem que ser levado ao público também. Ele tem que compreender que a transição energética vai ser cara. Daniel mencionou isso. Nós já estamos substituindo fontes energéticas que são eficientes do ponto de vista econômico e vamos substituí-las por fontes renováveis que não são mais eficientes do que essa no momento, até que sejam capazes de ganhar escala, de modo a ter os seus custos aceitáveis, mas até lá a transição energética vai custar caro. Foi mencionado, todo mundo tem que participar, tem que haver programas governamentais, tem que haver a iniciativa. A indústria de petróleo é uma das indústrias que tem mais contribuído para financiar as tecnologias necessárias para a transição energética, e o cidadão tem que fazer a parte dele. Né? Outro dia teve o representante de uma empresa estrangeira aqui no Brasil, que ele falou que a empresa dele fez uma pesquisa, 75% das pessoas é a favor da transição energética. 0,1% estão dispostas a pagar por isso. Então, por exemplo, eu uso etanol no meu carro. Que em termos de eficiência, é mais barato, mas em termos de eficiência ele fica mais caro, pelo menos no Rio de Janeiro. E outros estados é mais favorável. Mas é um preço que eu, pessoalmente, estou disposto a pagar para dar uma contribuição para financiar a transição energética, substituir o meu próprio consumo de um combustível fóssil por um combustível renovável. A sociedade tem que entender que ela vai precisar fazer isso também, em algum grau. Quem pode mais tem que ser capaz de fazer mais. E quem pode menos, obviamente, vai viver
nas condições que forem permitidas a ela. Agora, aproveitando o gancho do que o senhor falou, a gente é a maior frota de veículos flex do mundo. Pois é. E o consumo de etanol é bem menor que o de gasolina. Então, exatamente. E é por isso, né? Muita gente fala em transição energética, o cara vai ver, o cara tem um SUV a diesel na garagem, né? De 7 lugares. Quer dizer, é preciso haver coerência em toda a conscientização que a sociedade precisa ter de o que significa transição energética. Não é só ligar a luz, acender a luz e achar que ela está vindo de catavento lá da fazenda de eólica, que é absolutamente importante, indispensável, assim como a solar, e todas as outras, tudo conta. Eu chamaria o seguinte: transição energética, seu nome é diversidade. Legal. Achei que você queria comentar, João, mas eu vou passar aqui para a Thabita antes. Thabita, tenho uma pergunta para você. Se a gente não tem grandes restrições para exploração em Campos e Santos, o que explica o baixo nível de descoberta nos últimos anos? Esgotou ali? Como é que você enxerga isso? Na verdade, é o seguinte, como toda bacia, né, ela no início ali, né, a gente tinha um entendimento, né, e agora a gente tem um entendimento muito mais maduro, né, do interior ali do polígono pré-sal. Nas apresentações que eu fazia aqui para o diretor Saboia, e antes até para o Décio, eu mostrava o recheio do mapa do polígono do pré-sal, né? Em 2016, com poucas áreas ali contratadas, e depois agora, né, em 2023, 2024, como a gente preencheu. E isso foi dando, obviamente, um conhecimento, né? E a gente foi descobrindo, e descobrimos coisas gigantes, super relevantes, e que nos trouxeram até aqui, que nos levarão até 2030. E agora, né, a gente começa a perfurar e ter insucesso. A gente começa a perfurar e ter até sucesso, mas numa outra realidade, né, que você não esperava. Óleo leve, né, alta produtividade, volumes enormes. Não, a gente já começa a ter coisas diferentes, o risco exploratório começa a ficar igual à média mundial, né? Você não tem mais tanto sucesso, né? As descobertas são menores, né? Então, assim, gente, realmente está esgotando? Não é que está esgotando, porque a gente já descobriu muita coisa. Então, a gente já descobriu o que tinha ali, né? Então, o entendimento hoje é que as grandes descobertas, elas já estão contratadas, né? Esse é o entendimento da indústria hoje com que a gente perfurou até agora ali dentro do polígono pré-sal, né? Eu torço todos os dias, cada poço, eu fico lá, vai perfurar um novo bloco, agora vai, entendeu? Eu tô sempre torcendo, entendeu? Para que a gente tenha uma surpresa aí no meio do caminho. Mas a gente sabe que os últimos poços, a gente perfurou um agora recentemente, né? E que infelizmente vai ser devolvido. Por quê? Insucesso. Novamente, né? Mas isso é realmente da maturidade do conhecimento ali das bacias. Mas tomara que a gente tenha, né? A gente está sempre esperando que alguma coisa mude. Mas aí, por isso que é importante a gente abrir. Gente, o potencial do Brasil é enorme. Felipe, a gente está falando de um país aí, né, de dimensão continental. Eu tenho certeza, né, que o Brasil tem muito, mas muito mais. Né? Agora a gente precisa perfurar e a gente precisa criar condições favoráveis para que esse investimento chegue, obviamente de maneira responsável, segura, né? Respeitando o meio ambiente, que é o que a gente tem entregue, né, para a sociedade brasileira. É isso. Legal. João, eu sei que você tem todo um trabalho junto com a academia, um trabalho junto com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente e se aproxima de todas essas instituições. Como é que você enxerga que a gente pode unir todas essas instituições em prol de um caminho comum para isso? Felipe, é justamente esse o ponto. Você foi na veia. Unir. Unir é a palavra. Mas não só unir a academia. Não unir a todos. Felipe, você tem ideia quanto, através das verbas de P&D, foi investido desde 2017, porque o investimento em pesquisa ambiental começou em 2017. Começou tardiamente, porque houve uma maturidade dentro da ANP, da própria ANP, a entender de que pesquisa ambiental, que o meio ambiente, que a questão da insegurança de conhecimento ambiental era um obstáculo à evolução da indústria, por conta do licenciamento ambiental, da insegurança que o analista ambiental tem ao tomar uma decisão. A ANP resolve aprovar
verbas de P&D com esse destino, pesquisa ambiental. Você tem ideia de quanto que já foi investido de 2017 até hoje? Nem ordem de grandeza? 538 milhões de reais sem atualização monetária. Tá? Eu peguei um número, se você entra na planilha da NP, você faz uma query ali, busca lá, item pesquisa ambiental, valor total 538 milhões. Dentro do licenciamento ambiental da sísmica, eu, por exemplo, está acontecendo agora um projeto na margem equatorial, em Bacia de Pama, eu estou investindo, por conta de condicionante, 12,5 milhões de dólares. Imagino quanto a Petrobras já não gastou só na preparação para mofo, quanto que não gastou na perfuração de todos os poços. Eu diria que, sem medo de estar errando, que nós investimos ao redor de mais de $1 bilhão em pesquisa ambiental. Onde está o resultado disso? O que isso mudou de 2014 para cá? Então a gente precisa unir forças. A gente precisa dar visibilidade ao que está sendo feito. A gente precisa buscar usuários para esses dados. Né? Quando eu tive essa noção de que a gente ia investir esse órgão de grandeza em Bacia de Pama, eu fui a Brasília, eu procurei os órgãos estaduais do Maranhão, do Pará, da região, falando o seguinte: olha, eu não estou pedindo para baixar isso aqui não, eu não estou pedindo para fazer menos pesquisa não, eu só estou pedindo para ter usuário para isso aqui. Porque se eu estou investindo isso e não tem uso, isso não vai resultar em nada. A gente precisa ter uma união, academia, eu acho que o pior lugar é a nossa indústria, tá? Eu não sei por que aconteceu no mindset de todos nós, da indústria, que a gente olha a pesquisa ambiental, olha o dado ambiental, como a gente olha o dado de pesquisa para o desenvolvimento de um lubrificante, de uma peça. Isso não pode ser secreto. A gente tem que dar visibilidade a esse investimento, a gente tem que interagir com a sociedade, a gente tem que demonstrar o que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo muito. Então, parte do problema da gente não conseguir avançar é porque a gente não dá luz àquilo que a gente está fazendo. Não é porque a gente não está fazendo, estamos fazendo, pra caramba. Mas a gente precisa encontrar uma maneira de nós, como sociedade, juntar as mãos com o pessoal do IBAMA, os analistas ambientais regionais dos estados, a academia, a sociedade em geral. A gente precisa olhar o que a gente está fazendo, olhar como nós estamos tratando o meio ambiente, e a gente vai se surpreender que nós estamos criando camadas e camadas de proteção. E a gente tem que fazer com que todos se sintam seguros, que a gente pode avançar, como a Noruega avançou. Né? Nós tivemos em visita à Noruega com a equipe do IBAMA, mais da ANP, nós conversando com analistas ambientais da Noruega, e aí havia um certo esforço para que arrancar daquele pessoal assim, uma posição um pouco negativa com relação à exploração de petróleo, e o analista ambiental da Noruega diz: olha, eu não posso ser contra o petróleo, o meu país, a minha sociedade é o que é graças ao petróleo. O que a gente faz é ter muito cuidado, ter muita segurança nessa decisão, porque para nós o pescador de bacalhau e o perfurador de poços têm a mesma importância na nossa sociedade. E é isso que a gente precisa encontrar. Existe um ponto de equilíbrio. A gente não pode ficar numa guerra pulsando para um lado e para o outro, porque quem vai perder é a sociedade brasileira. Nós estamos contratando uma mega crise. Nós, como profissionais, como pessoas responsáveis, nós estamos assistindo os elefantes passar pela sala. Não dá para dizer que nós temos agora começar. Não, a crise está instalada desde 2014. A gente precisa resolver isso. A gente está investindo num ponto sensível, que é pesquisa ambiental, mas a gente não consegue dar visibilidade a essa pesquisa. A gente não consegue fazer com que todo esse investimento resulte em algo para a sociedade. A gente está rasgando dinheiro, literalmente. Né? Há nada. Então, esse investimento é super importante. Em nenhum momento eu estou dizendo que sou contrário a ele. Pelo contrário, acho que tem que investir até mais, mas a gente não pode continuar investindo dessa forma. A gente tem que mudar o nosso mindset. Isso é responsabilidade de todos. Gente, a gente já estourou todo o horário combinado e eu sei que todo mundo tem agenda depois e a gente aqui na ESO tem uma preocupação de não atrapalhar a agenda de ninguém, mais do que a gente já atrapalhou hoje, né? Então eu queria agradecer a Thabita, ao diretor Saboia, ao João, pela gentileza de vocês abrirem um espaço na agenda e estar aqui com a gente hoje fazendo esse debate. Como eu falei, a gente tem a missão de levar conhecimento e informação para a sociedade, para que se entenda as discussões que estão acontecendo hoje no setor de petróleo e gás. Eu agradeço muito a gentileza de vocês, agradeço vocês que estão assistindo a gente pela internet,
A gente volta já já, vai fazer um intervalinho e a gente já volta discutindo a política industrial para o setor de óleo e gás. Obrigado, gente.